Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre State of Decay 2. Uma cena que eu nunca vou esquecer é eu lá na E3 de 2016, do lado do Bruno e do Felipe, e aí na conferência da Microsoft anunciam State of Decay 2. Eu acho que o Bruno lembra bem da minha cara de surpresa, porque eu nunca esperava que fossem fazer uma continuação para um dos meus jogos favoritos da Live Arcade lá do 360. O primeiro State of Decay ele saiu em 2013, e ele foi assim, até certo ponto despretensioso, porque ele nasceu com aquela cara de jogo independente e numa época pré essa invasão de jogos de sobrevivência. Claro que jogo de zumbi sempre teve em alta, goste você ou não, sempre teve bastante jogo de zumbi, só que com a cara do State of Decay lá quando saiu, ele fez muita coisa própria, muita coisa diferente. Ele é de um cara chamado Jeff Strain, que apesar da Undead Labs, que foi a empresa que ele fundou, ser uma empresa nova, o State of Decay é o primeiro jogo dessa empresa recém-fundada, esse é um cara veterano da indústria, ele criou, por exemplo, o sistema de combate do World of Warcraft. Ele é um cara que trabalhou na Blizzard por muitos anos, saiu da Blizzard e aí montou a Undead Labs, que é uma empresa, uma produtora focada em jogos de zumbis, desde o início. Não imagino que esses caras vão fazer nada além disso, não. Então eu fiquei muito feliz que anunciaram o State of Decay 2, porque por mais que eu goste, ainda gosto, né, do primeiro, tinha muito espaço para evolução, tinha muito o que fazer, especialmente no que diz respeito à cooperação. O primeiro jogo ele nem parecia, mas ele era 100% single player, 100% offline, naquele mundo aberto, pós-apocalíptico de sobrevivência. Acho que o maior diferencial do State of Decay para outros jogos de zumbis é que ele é um jogo de reconstrução do mundo. É claro que você enfrenta as hordas, enfrenta os inimigos e tal, mas é sobre reconstrução. O 2 vende muito mais dessa ideia porque ele é pra frente. O primeiro, ele se passa... A epidemia acabou de acontecer. Você acompanha sobreviventes que estão ainda lidando com a epidemia dos zumbis. Já o segundo são sobreviventes experientes, que estão já há algum tempo lidando com essa situação. E nessa filosofia de bairro a bairro, cidade a cidade, vamos reconstruir a coisa toda. Esse jogo ele te dá 3 opções de mapa, que você pode escolher assim que você concluir o tutorial. E é legal porque ele te dá a opção de não concluir ou concluir o tutorial. E é um tutorial inserido na trama. Ele não é só te explicar controle, não. Mas ele vai te apresentar personagens que você vai desenvolver no teu jogo e vai te dar essas opções. Se você escolhe por não jogar o tutorial, ele te dá um mapa aleatório e você pode aleatoriamente também escolher entre 3 personagens, que também é uma opção legal caso você já tenha terminado o jogo, por exemplo. Mas ele também te dá a opção, caso você tenha terminado, de levar os seus sobreviventes, 3 deles da sua comunidade, para um novo mapa, que é o que eu tenho feito, assim. Então tem esse lance da cooperação. Eu tinha muitas dúvidas quando foi anunciado que seria um jogo multiplayer, porque, a exemplo de outros jogos tipo Ark, que ele é 100% online 100% do tempo, pessoas podem invadir tua base e destruir suas coisas, roubar tuas coisas e matar os seus dinossauros, no caso. Nunca joguei Ark, mas li muitos depoimentos de pessoas que têm uma relação de amor e ódio com o jogo. O State of Decay é diferente. Ele é cooperativo mesmo, na ideia de que se você entra no jogo de outra pessoa, você está lá para ajudar essa pessoa a florescer a comunidade da pessoa, a base da pessoa, a fazer missões que ficam muito mais fáceis caso você esteja acompanhado. Então você pode pedir ajuda para pessoas aleatórias, pode pedir ajuda para seus amigos e até 4 pessoas podem se ajudar numa comunidade de alguém. E os itens que você pega, isso é muito importante dizer. E é muito importante também tirar muitas das dúvidas que eu vejo que muita gente tem, que esse é um jogo diferente a ponto de que se você for jogar ele esperando um Dead Rise ou um Resident Evil, certamente você vai se frustrar, então é legal você saber do que se trata. Então no caso do multiplayer, depois eu falo um pouco do resto, acho que é legal falar do multiplayer porque é a grande novidade do jogo. Quando você entra para ajudar alguém, você só tem acesso ao seu próprio armário, ou seja, você não pode mexer nas coisas de quem você está ajudando. Todos os itens que você pega e você coloca nesse armário vão para a tua base. Tanto que quando você acessa o menu, por exemplo, da tua comunidade, você vê ali em cima características da tua base, os teus recursos de materiais, de medicamento, de comida e tal. Então é sempre bom ficar de olho nisso. Quando você escolhe ajudar alguém, você pode escolher jogar com uma pessoa só ou escolher todos os membros da sua comunidade. Eu recomendo escolher todo mundo porque é uma boa forma de evoluir as pessoas e eu tenho feito isso bastante para evoluir recrutas, né? Pessoas que acabaram de entrar na minha comunidade, que tem ali o cardíaco baixo, a luta baixa, as estrelinhas de tiro baixo, então é uma boa maneira de evoluir. E como você escolhe mais gente, você pode intercalar entre essas pessoas para elas não se cansarem, que é uma característica muito do primeiro jogo que veio para esse também, que é os personagens são pessoas. A gente não tem essa característica super-heróica dos videogames, de Nathan Drake a Altair e Ezio, que escalam uma igreja como se fosse nada e que mata
exércitos como se fosse qualquer coisa. Não estou criticando isso, mas é um outro lado dos videogames que tem State of Decay. Que por mais que sejam pessoas mais experientes lidando com a epidemia do zumbi, eles também se cansam, ficam doentes, ficam machucados. E aí tem uma outra grande novidade do jogo, que é a infecção, como o jogo lida com a infecção. E no tutorial também ele situa muito bem isso, que é: eu tomei uma mordida de um zumbi todo vermelho e tal, e a menina, o personagem, né, o homem ou a mulher que você escolhe, diz que, mas tá coçando, tá quente, tá estranho, e a pessoa que tá acompanhando diz, mas é só uma mordida de zumbi, cara, tipo, se liga, não é nada demais. Então já situa para uma outra realidade própria do jogo, que são esses zumbis pestilentos que te infectam, e aí quando eles te acertam, te mordem, que seja, uma barrinha começa a encher em cima do seu GPS. Se essa barra enche por completo, você tem uma contagem regressiva de 3 horas para fazer uma cura, porque senão seu personagem vira zumbi. Então são duas condições para se tornar zumbi nesse jogo: ou você morre, e aí vira zumbi automaticamente, ou você é infectado e se transforma em zumbi. Para fazer essa cura, você precisa derrotar esses zumbis pestilentos, que é como o jogo traduziu, ou então ir até numa das outras novidades do jogo, que são esses núcleos pestilentos, que são os desafios maiores do jogo. São uma coisa meio de carne, assim, um negócio bem David Cronenberg, assim, que emite uma fumaça vermelha, dá pra ver de longe, e que também atrai hordas de zumbis pestilentos. O desafio supremo desse jogo é você ir até lá e destruir. Destruir isso sozinho à noite, além de considerar uma conquista, eu não recomendo muito, porque provavelmente você vai morrer, vai ficar infectado, é difícil. Quando você está acompanhado, é legal você limpar a tua área. A exemplo do primeiro jogo, as áreas infectadas, elas se alastram. Então não é legal você manter esses focos contaminados aí. É bom você sempre ir lá limpar, mesmo porque um fator muito importante desse jogo é o quesito psicológico dos personagens. Se os caras começam a entrar numa depressão, é bom você entrar na ficha dos caras, e é uma ficha tão complexa quanto a do primeiro, que lembra de muitos jogos de RPG de mesa, por isso que eu gosto bastante. E ele te dá exatamente o porquê que esse cara tá deprimido. Eu tô me sentindo inseguro. Estou com itens ruins. Uma pessoa que eu gostava morreu. E aí você tenta lidar com essa situação. Um personagem deprimido, ele age automaticamente de formas aleatórias. Ele pode se suicidar, ele pode cometer um homicídio, ele pode simplesmente ir embora. Tudo isso são questões bem legais dentro do jogo e que promovem ainda mais essa ideia de reconstrução do mundo, de base, que eu vejo normalmente como um problema. É uma chatice você gerenciar recursos, você ter que comer, ter que dormir, ter que pegar coisas, só que faz todo sentido para a realidade desse jogo, e é por isso que eu gosto tanto nesse jogo especificamente. Então assim, falando das novidades, eu acho que é basicamente isso. Todo o resto é expansão do primeiro. Ele pega todos os elementos do primeiro jogo, expande, e ele modifica aquelas arestas que tinham, ele tira muito da gordura do jogo e deixa o que de fato importa. Por mais que seja mais, é até meio, sei lá, não faz muito sentido eu falar que tem muito mais coisas, ao mesmo tempo que ele otimiza, mas é bem isso mesmo. Por exemplo, no primeiro jogo, os pontos de influência continuam sendo nesse jogo também a unidade monetária do jogo. Você precisava de pontos de influência para você tirar coisas do seu próprio armário, da sua própria base, isso não era legal. Ou então para você convidar pessoas, NPCs, para te acompanharem, você também usava desses pontos de influência. Nesse jogo não é assim. A sua comunidade, você tem total controle ali, você pode pegar coisas que você quiser, a hora que você quiser, e aí esses pontos de influência ficam mais para coisas úteis, do tipo negociar com outros enclaves, que é uma coisa muito importante do jogo, você criar uma política de boa vizinhança, digamos assim. Você ter vizinhos hostis modifica completamente o seu final do jogo. O jogo ele tem uma bela de uma missão ali no seu miolo, que é destruir todos os núcleos pestilentos da vizinhança. Depois disso, ele te dá uma missão específica pro teu líder, que também é uma diferença desse jogo. Os personagens entram como recrutas, eles passam a cidadão, depois heróis, e aí como heróis eles podem se tornar líderes. E aí você leva para 4 ramificações de jogo, que é a campanha do xerife, do militar, do negociante e do comerciante. E do construtor, desculpa, negociante e construtor. Isso te dá uma missão final diferente e te dá um desfecho diferente. E é legal você ter essa boa vizinhança com os seus enclaves vizinhos para que você negocie, para que você tenha uma missão final menos problemática, porque, a exemplo de outras mídias de zumbi, tipo um Walking Dead da vida, zumbis passam a ser segundo plano e aí pessoas passam a ser um problema. Esse jogo faz isso de uma forma que eu gosto muito. E aí, lidando com os personagens, se você passa tempo suficiente com um determinado personagem que você gostou, por exemplo, você vai saber mais da vida dele, do passado dele, e ele vai te trazer uma missão específica. Então vale a pena você se dedicar aos personagens que você gosta. As características que se mantêm são aquelas já clássicas da morte permanente, se o personagem morre não tem volta, e se você faz aquele esquema de tira o videogame da tomada quando o personagem está morrendo, ele vai voltar totalmente debilitado daquele lugar que você tá. Pode ser que a horda de zumbi não esteja mais lá, pode ser que esteja pior. Então, se precavenha, cara. Se você vai enfrentar um núcleo pestilento à noite,
ou de dia que seja, sozinho, chama alguém para te acompanhar da tua comunidade, leva uns coquetel molotov, leva itens de cura para recuperar tanto a sua vida quanto o teu vigor, vai preparado e sempre leva em consideração que o teu veículo é uma grande arma, a exemplo do primeiro jogo. A buzina atrai os zumbis, você atropela eles e você consegue com uma caixa de ferramentas ali arrumar teu carro. A exemplo de outras coisas da tua comunidade. A sua base pode ser expandida, você pode ir para lugares maiores e construir coisas extremamente diversas. Isso expande muito do primeiro. De latrinas a muitos níveis de plantações, enfermarias também muitos níveis. E quando você coloca um personagem como líder, ele também te dá novas opções de novas construções dentro dessa tua base. Assim, eu joguei o jogo no Xbox One X, então eu sei que tem muita gente reclamando de bug. Eu tive pouquíssimos bugs, nenhum deles problemático a ponto de eu ter que desligar meu jogo ou comprometer de forma nenhuma. Eu joguei muito antes do lançamento, tenho jogado bastante depois. Eles lançaram patches de correção aí até agora. E o problema maior, que nem diria problema, são os zumbis que às vezes caem do céu, mas é raro, tem sido cada vez mais. Mas não é nada que quebre o jogo, mas pessoas que não têm jogado no Xbox One X reclamam de bugs sim. Inclusive eu tenho jogado com o camarada Spencer bastante, e ele joga no Xbox normal. E ele reclama muito mais do que eu, então eu acho que é um ponto a ser citado, sem dúvida nenhuma. A localização do jogo não está dublada em português, ele tem só texto em português, e algumas das traduções eu acho que são, sei lá, duvidosas. Os personagens do primeiro State of Decay chamavam os zumbis de Zeds. Eles falam zumbis, mas eles adotaram esse termo Zeds, e eles traduziram para Zuns nesse primeiro jogo, ficou bizarro. E como tem esse lance aleatório de geração de personagens, algumas traduções são estranhas. Então, por exemplo, a minha xerife era uma mulher com o nome de Rafael. Então era a Rafael. Bizarro também. Nada que comprometa, mas o jogo está em português, mas tem probleminhas aqui e ali. Então basicamente é isso. Se você tiver alguma outra dúvida do jogo, eu ficaria muito feliz de tirar, porque eu acho que é o maior problema desse jogo. Você partir para ele esperando que seja um hack and slash, um jogo de tiro em terceira pessoa. O foco é a sobrevivência, o foco é você manter tua base, manter tuas pessoas vivas, ficar sempre de olho na questão psicológica, tanto quanto a física, e passar para outros lugares, desenvolver bem, explorar muito. O lance do loot é extremamente importante, de você utilizar o espaço que você carrega, com mochilas maiores, colocar bastante coisa no porta-mala do carro. É um jogo que talvez não se explique tão bem assim, porque ele tem tantas opções que às vezes você deixa passar batido alguma coisinha de menu ali que você não conseguiu ler, ou alguma coisa do tipo. Então, tá tudo ali, porém você precisa se debruçar, esmiuçar e se aprofundar, porque o jogo não vai te dar nada de mão beijada assim, não. Ele aprofunda a esse ponto. Então, muita gente tem me perguntado, então vale a pena jogar o primeiro? Eu gosto muito do primeiro, ele é um jogo antigo, ele foi relançado a versão Year One Edition para o Xbox One, que não tem lá grandes melhorias, mas é basicamente o mesmo jogo com os DLCs. Esse jogo é uma baita expansão do primeiro, baita expansão. E ele cita sim coisas do primeiro, caso você se pergunte se passa depois, aí são outros mapas, mas na mesma realidade, na mesma vizinhança. Então tem ali, eu fiquei muito feliz de ver a Lily falando no rádio, se comunicando ali em nome dos sobreviventes do jogo passado. Isso aí foi um ladozinho emocionante que eu tive lá. Então é bom você entender o jogo, não é essa de eu gostaria que o jogo tivesse isso, tivesse aquilo. Tenta entender o jogo pelo que ele é, pelo que ele tem a oferecer, e não ficar reclamando, eu gostaria que o jogo fosse isso ou aquilo. Então vai jogar um Dead Rising, vai jogar um Resident Evil, esse jogo é sobre isso. Se você não gosta, tem outras opções aí. Valeu!